Eu vou falando sobre outras coisas, então, enquanto isso. Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem e sempre que possível em casa, né? Eu sou a Marina, para quem não me conhece, sou prof de leituras obrigatórias do Educa. E eu tenho dificuldade com câmeras, então eu vou ficar olhando para todos os lugares, menos para a câmera sempre. Eu não sei se vocês viram, mas eu enviei a resolução dos exercícios, aqueles que foram junto na lista dos exercícios de todas as disciplinas. Tinha dois exercícios sobre as leituras, um sobre Hamlet e um sobre as meninas. Tá, eu recebi o feedback, né, de quantas pessoas conseguiram fazer, quantas acertaram, mas não sei quem. Então, por isso que eu mandei lá no grupo a resolução. E se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar agora, antes da gente começar a aula. Se ninguém tiver, também não tem problema. A gente teve uma reunião com todo mundo, né, no sábado, com os profs e alguns alunos, alguns profs, alguns alunos. Me coloquei também de novo. Manda o link ali depois. Tá no Drive e eu coloquei lá no grupo também. Eu coloquei no Drive tem a aula. A questão de Hamlet. As duas estão no arquivo que eu mandei, tá? Eu mandei lá no grupo para ser mais fácil, mas coloquei no Drive também, tá na pasta das leituras. Na reunião de sábado, então, né, foi muito bom, acho, ter esse momento para conversar com vocês. E eu já tinha me colocado à disposição, né, para fazer cronogramas, para quem acha que precisa de uma ajudinha para se organizar. E claro que o cronograma é só um guia, né, para quando tudo estiver na CNTP, assim, né. Mas fiquem tranquilos que todo mundo passa sem ver toda a matéria, é impossível, tá? É muita matéria. E também é bom sempre ter um plano B, assim, né, para os dias que dá tudo errado, assim. Quem gosta das exatas vai fazer um exercício de exatas, quem gosta de ler vai ler. Então é bom ter esse cronograma B também para a gente não se desesperar quando não der para fazer o cronograma do jeito que a gente tinha planejado, né? Porque isso é bem comum, assim, quando as coisas não saem como a gente planeja, né? Principalmente na época do vestibular, que é uma época muito estressante. A gente acaba perdendo tempo, né? Desesperados pensando em outras soluções. Então é bom ter um plano B também. Tá, vou parar de falar. Acho que todo mundo que. Vou parar de falar, não, né? Sobre isso. Não sei se vai entrar mais alguém, mas a gente já deu uns 5 minutinhos aí, então vou começar, tá? Hoje a gente vai falar sobre Úrsula, que é um livro que eu gostei muito de ter lido, li ano passado pela primeira vez por causa do Educa, né? Não conhecia. Tô arrumando a luz aqui. Então, vamos começar. Bom, a primeira página do livro a gente tem esse recado da autora, tá? Que ela já avisa que o livro é mesquinho e humilde. E é uma coisa diferente, assim, né? Não acontece sempre que a gente lê um livro. Então ela começa falando: mesquinho, humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher e uma mulher brasileira de educação acanhada e sem o tracto e a conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem e que corrigem. Tá? Então, ela já avisa que o livro não é lá grande coisa, né? Comparado com os outros livros dos homens, né, que tem uma educação, tiveram uma educação na Europa, tiveram uma educação muito mais ampla do que ela, mas mesmo assim ela é muito corajosa, ela vai lá e publica, tá? E ela sabe que ela vai ser criticada, que vão rir, mas ela mesmo assim ela publica, tá? Ela não assina como Maria Firmina dos Reis. Eu coloquei aqui o nome dela porque é um aviso da autora, tá? Mas justamente por causa disso,
por ser muito criticada, as mulheres serem muito criticadas, né, quando publicavam livros, tinha essa... Era comum que não se assinasse com um nome, tá? Às vezes assinavam até com um nome masculino. Ela escolheu uma maranhense para assinar, tá bem? Informações importantes sobre esse livro, tá? É bom a gente saber em que época a gente está. A gente está em 1859, no século XIX, tá? Lembrem que corta aqui no meio e soma 1, quando não acaba em 00, né? Para saber o século. E é um dos primeiros livros de autoria feminina no país, justamente também por isso que eu comentei, né? Antes as mulheres assinavam com nomes masculinos também, era comum. E o livro é Úrsula. E é o primeiro de autoria negra, tá? Então é super marcante e eu acho super importante que a URGS tenha escolhido esse livro, né? Ele não é famoso assim como os do Machado de Assis, mas a URGS tentou dar essa visibilidade para ele. Outra coisa interessante desse livro é que ele é o primeiro romance assim, fictício de cunho abolicionista, tá? Então a gente tem a oportunidade de ouvir um relato de escravidão de uma escrava. Claro, uma escrava fictícia. Os slides já estão lá no Drive, tá? Só a gravação que ainda não tá, porque eu tô gravando agora. Mas tem que cuidar com as afirmações lá da prova. Ele não é o único a falar sobre escravidão ou racismo no século XIX, tá? A gente tem o Machado de Assis e a gente tem o Cruz e Souza também, que falam sobre escravidão no mesmo século. Sobre a Maria Firmina dos Reis, tá? Ela era professora no Maranhão. Ela também publicou outro livro chamado A Escrava, depois, foi em 1887, durante a campanha abolicionista. Ela é contemporânea do José de Alencar, que também era romântico, né? Só que indianista. E ela assinou como uma maranhense, como eu comentei. Outra coisa interessante é que antes nos retratos dela, ela era retratada como uma mulher branca, tá? E se sabia que ela era negra, na verdade, tá? Então, mais uma marca do racismo, não podia nem retratar ela como ela era mesma, tá? Então, ela mesma era mais parecida com o retrato aqui da esquerda. Uma curiosidade, eu não cobraria isso. Talvez o Enem, alguma coisa assim dos retratos e tal, mas dificilmente, só para vocês saberem, tá? Sobre a estrutura do livro. Ele é escrito em terceira pessoa, isso caiu esse ano e ano passado. Eles adoram perguntar se é primeira ou terceira pessoa, isso em qualquer livro, conto, o que é um saco às vezes, porque, tipo, os contos são vários contos do Machado de Assis, por exemplo, que tem. E aí tem que saber um por um se é primeira ou terceira pessoa. E é chato ficar decorando assim, esse é terceira, esse é primeira. Por isso que eu aconselho, quem puder, quem tiver tempo, dá uma lida nas leituras que der. Assim, porque é o jeito mais fácil de memorizar se é primeira ou terceira pessoa. Nem que seja, tipo, 2 capítulos do livro. Tá bem? Ele tem 22 capítulos curtos. Por que eram capítulos curtos? Porque ele é um romance de folhetim. Então, cada capítulo ele era publicado, né, na folha do jornal. Isso foi feito para a população aceitar melhor o livro. Então, na época era bem comum os romances de folhetim. Tá? Uma coisa que eu fiquei assim, meio encucada quando eu li, tá? Que algumas palavras eram escritas de um jeito estranho, tipo, Deus era Deus, não Deus. E eu achei que era porque na época era escrito assim e tal, mas aí, tipo, os livros do Machado de Assis não são escritos assim, né? Pelo menos que eu li. Aí eu pensei se era essa edição, a edição que eu tinha comprado, né? Aí eu procurei em PDF, enfim. Era assim em todo lugar. Eu achei uma explicação mais ou menos convincente de um professor da Universidade de Brasília do porquê isso, tá? Ele fala assim: isso serve para apontar uma época tão longínqua quanto se é possível imaginar, mas com uma coragem tão moderna quanto se é possível buscar.
Então essa é a explicação dele para esse fenômeno. Bom, quais características que Úrsula tem do romantismo? Porque é um livro romântico, tá? Lembrando que o romantismo ele começou em 1836 com o Gonçalves de Magalhães. Não foi o Gonçalves Dias. Bom, tem amor platônico, tem idealização da mulher, tem subjetivismo e egocentrismo, não tem indianismo, nem nacionalismo e eufemismo, tem um sentimentalismo exacerbado, aquela coisa bem melosinha, assim, meio chata. Tem maior liberdade formal, tanto que ela escreveu Deus, né, não Deus, e religiosidade. Com Deus lá a gente consegue lembrar. Eu sempre aperto no teclado, mas esqueço que é na tela. Bom, então, sobre a historinha em si, sobre o enredo, tá? O primeiro capítulo, ele se chama Duas Almas Generosas. O que esse nome ele vai nos remeter? Duas pessoas boas, né? Duas pessoas assim, grandiosas, generosas. E uma dessas pessoas é um escravo. Então a gente já tá vendo, né, só pelo nome do capítulo, a gente nem começou o livro, que ela tem uma visão diferente, né, das outras pessoas na época. Ela não menospreza o escravo, ela vê como um humano e um humano bom, tá? Então, esse capítulo a gente vai ter a apresentação do Túlio e do mancebo, tá? O que significa mancebo? É jovem, é um jovem, um rapaz, tá? O Túlio, ele é o escravo, tá? Ele é escravo da propriedade decadente da Luísa B. E ele vai salvar a vida do tal do mancebo num acidente, tá? O mancebo, ele tá então desmaiado. Ele leva o mancebo até a fazenda, a propriedade da Luísa B. A Luísa B sabe e acolhe ele. Ela é uma pessoa muito doente, tá? Então, geralmente ela tá no leito, tá acamada lá. E quem faz as coisas da casa, assim, tem a escrava, que é a mãe Susana, e a filha dela, que é a Úrsula, tá? Que é branca. Tá? E apesar de ela ser uma senhora de escravos, sim, ela é uma senhora de escravos mais queridinha, tá? Então, não maltratava nem a mãe Susana, desculpa, nem o Túlio, tá? Quando esse mancebo, então, ele acorda lá no quarto, né, da casa da mãe Susana, ele vai ver o Túlio como um herói, né? Salvou a vida dele. Então, além de ser uma pessoa boa, né, além de ser uma alma generosa, o Túlio também é um herói. Bom, como eu falei, ele tá lá na casa da Luísa B, o tal do mancebo, e ele conhece a filha da Luísa B, que é a Úrsula. Tá? E daí é romance à primeira vista, aquela coisa do sentimentalismo exacerbado, aquela coisa melosa, assim, nossa, né? Estão super apaixonados. Bom, o Túlio, como forma de agradecimento do mancebo, ele vai ganhar a alforria, tá? A carta de alforria. E os dois viram super amigos, assim. Então, tipo, são amigos inseparáveis. BFF, tá? E o mancebo, então, ele é aquele jovem de bom caráter, né? Ele é grato por ter sido salvo pelo Túlio, ele é todo querido. Grato ao gato. Espero que gato, né? Porque ele era o herói da história. O mancebo, depois de dias, então, ele vai recuperar a saúde, tá? Aí tá super bem, né? E vai se declarar pra Úrsula. Tá? E é o amor correspondido, né? Já tinha dado match antes. Assim, nesse momento que eles conversam, o mancebo ele vai contar um pouquinho da história dele, tá? Que também não é uma história muito feliz, assim. Ele vai contar que o pai dele mandou ele ir trabalhar longe de casa, tá? Ele tinha o pai, tinha a mãe. Ele estava trabalhando longe. E ele tinha uma noiva também, antes de ir embora. E a noiva morava lá na casa dele, tá? A mãe dele morreu. E o que aconteceu? O pai dele casou com a noiva dele. Tipo,
acabou com a vida dele, assim, né? Porque imagina, a mãe morre, tu volta lá por causa da morte da tua mãe e a tua noiva tá casada com o teu pai. Bom, e a Úrsula, né, quer casar com ele, então ele vai conversar com a Luísa, né, pedir a mão da Úrsula, a Luísa aprova. Bom, então tem que saber quem é essa pessoa, né? Mancebo, a gente só descobre depois. O nome dele é Tancredo. E na verdade ele é primo da Úrsula. Olha que confusão. Tá? Só que a mãe da Úrsula não se dá bem com o irmão, que é o Fernando. Aí o Tancredo já fala assim, não, mas eu não sou nada parecida com meu pai, não precisa te preocupar. Aí a Luísa fica tranquila, tá, vão casar, tudo bem. O Túlio e o Tancredo vão pra cidade, então, né? São moços, rapazes, eles têm que ir pra cidade trabalhar. Bom, antes de ir pra cidade, o Túlio vai passar lá onde a mãe Susana tá, que é outra escrava da fazenda. Aí ele fala, todo faceiro, né, que ele ganhou a liberdade, né, que ele conseguiu. E ela vai ironizar essa liberdade que ele ganhou. Ela fala que ele nunca poderia ser livre num país racista, que é verdade, né, ainda mais na época. Bom, nesse momento a gente vai ter um relato da escravidão, então, sob a ótica de uma escrava. Tá? É um relato bem doloroso, imaginem. Depois eu vou falar especificamente do trecho que eu dei na apresentação. Mas ela tinha uma vida feliz onde ela morava. Ela tinha um marido, tinha uma filha. E ela foi capturada por bárbaros, né, mercadores de seres humanos. Foi colocada num navio com 300 pessoas. Eles eram colocados de pé para não conseguir fugir. Então não podia nem dormir, tinha que dormir de pé. E ela fala que a liberdade ela só tinha naquele lugar, né? Depois disso ela nunca mais pode ter liberdade. Depois que tiraram a pátria, o esposo, a mãe, a filha e a liberdade dela. Continuando a história, então, o Túlio e o Tancredo estão na cidade. A Úrsula vai dar uma caminhada pela mata, tá? Lembrem, ela é uma moça romântica, ela não faz nada. Ou ela fica do lado da mãe dela que tá doente, ou ela fica andando, sei lá, tocando piano, lendo livro, tá? Ou estudando francês também, era uma coisa que elas faziam muito. Vai caminhar pela mata, então, e ela encontra um cara desconhecido estranhíssimo. E ele se declara pra ela, tipo, ela não faz a menor ideia de quem é o cara, ele vai lá e se declara. Mas ela consegue fugir, ela fica com medo, né? Com razão. Na volta, ela vai ficar do lado do leito da mãe dela, que tá doente, prestes a morrer. Então, o tempo que ela pode, ela fica sempre com a mãe dela. E as duas vão receber uma visita. É o mesmo cara estranho da mata, tá? A Úrsula não sabia quem ele era, mas a mãe dela reconheceu, é o irmão dela, tá? Então é o tio da Úrsula, o Fernando, pai do Tancredo. Bom, o tio da Úrsula fala pra Luísa, irmã dele, que quer casar com a sobrinha dele, com a Úrsula. Bizarro, né? A Luísa, ela somente concorda, tipo, aham. Quando ele vai embora, a Luísa fala pra Úrsula, foge, e logo depois ela morre. Tem a morte dela, ela tem que ser levada para um cemitério. A Úrsula vai levar a mãe pro cemitério, né? Tem um enterro. E lá no cemitério, então, o Tancredo e o Túlio resgatam a Úrsula, porque eles tinham passado lá na fazenda, ela não tava. E a mãe Susana fala pra eles que ela tá lá no cemitério. Eles vão lá e resgatam ela. E fogem, né? Aí o Tancredo e a Úrsula finalmente se casam, tá num convento. Mas o Fernando tá muito determinado a ficar com a Úrsula, tá? Então ele vai atrás dos dois, encontra o Túlio primeiro, mata o Túlio. Depois ele consegue se aproximar da tipo, carruagem que o Tancredo tava, mata o Tancredo na mesma noite. Então, com tudo isso que aconteceu, a Úrsula acaba enlouquecendo.
tá? E tempo depois ela morre, tá? Não é imediatamente depois. Porque ela acaba indo viver com o Fernando daí, né? O tio dela. O Fernando, ele fica super culpado pelo que aconteceu, né? Pela morte dela, na verdade. E aí ele sente muita culpa, decide libertar os escravos dele e vai ficar recluso num convento. Tá? É assim que acaba o livro. Bom, vamos organizar um pouquinho. Quem é quem, né? Porque é filho, tio, primo. E tem mais uns personagens aí que eu não comentei no enredo que eu vou combinar agora. Pera, é o mesmo que já tinha casado com a esposa? Isso, é o mesmo. Bem louco. Com a Adelaide, tá? A esposa do filho era a Adelaide. Bom, quem a gente tem aqui? Central, a Úrsula, né? Eu ia dizer a princesa. É a heroína do romance, tá? Não é princesa. Ela é filha da Luísa B. O tipo de mulher dele. Exato! Ele devia ser estudado pelo Freud. Nessas coisas de. É verdade. Luísa B, tá? É a doente, aquela dona da fazenda, dona dos escravos, do Túlio e da mãe Susana. Ela tinha um marido antes, tá? O marido da Luísa B. Quem é que matou? Foi o irmão dela também. Bem louco, né? Ele matou porque ele não gostava do marido dela. Matou o marido da Luísa B. Ela é doente, vivia com a filha, tá? Lembrando que a Luísa B, ela é irmã do Fernando, que também é chamado de Comendador P, tá? Então, vocês podem colocar um ou outro, ou os dois até, às vezes colocam, tipo, entre vírgulas, né? Ele é pai do Tancredo, tá? Que vira amigo do Túlio, que é o escravo. E a mãe Susana, ela trata o Túlio como se fosse um filho, tá? Ela não é mãe dele, mas, né, pensem, ela tinha idade para ser mãe dele, os dois moram na mesma fazenda, na mesma propriedade, os dois são escravos, que restaram lá. Bom, aqui eu descrevi um pouco mais sobre cada um, mas é basicamente o que eu já falei, tá? Lembrando, o mancebo é a mesma pessoa que o Tancredo, tá? O Fernando, ele pode ser chamado como vilão sem escrúpulos. Quem mais que eu não falei? O Antero. Tá, o Antero, ele é escravo daí da fazenda do Fernando. E ele é o escravo que ele é alcoolista, tá? Então é outro fim que ela mostra que os escravos podem ter, né? Os escravos podem morrer, podem ser muito infelizes e podem virar alcoolistas também, por causa de todo esse trauma que eles viveram, tá? Tendo livro esse livro, que você diria da qualidade literária dele? Olha, eu não faço letras, né? Então, assim, não sou uma expert em qualidade literária, mas eu gostei muito, assim, gostei de ter lido, gostei da experiência. Só que tem essa questão esquisita, assim, né? Que são as palavras escritas de um jeito estranho, que foi que eu comentei, isso me deixava meio encucada, assim. É justificado que ela diga que vai ser julgado? Na época é justificado por causa do machismo, racismo, assim, sabe? Não, não acho que ele seja pior de qualidade do que, sei lá, Iracema, sabe? Eu gostei mais de ler Úrsula do que Iracema, por exemplo. É claro que é uma proposta totalmente diferente, mas eu não diria que é um livro ruim, assim, sabe? Isso é a minha opinião, claro, né? Imagina, um trecho, então, sobre o Túlio. Olha como ela vai tentando, né, fazer com que a gente goste dos escravos ao longo do livro. Ela fala que ele é um homem nobre, tá? Que ele tem um coração bem formado, que infelizmente, né, ele era ligado à cadeia da escravidão, mas mesmo assim ele ainda era bom. Mesmo com todo esse trauma, mesmo tendo sofrido tanto, ele era um homem bom.
tá? Ele era infeliz, mas virtuoso. E aqui ela fala em Deus também. Muitas vezes tem Deus, tá? Nos trechos do livro. Então, é uma característica romântica, lembrando. O próximo trecho que eu escolhi é o trecho da mãe Susana, né? Falando com o Túlio. Justamente aquele que ela ironiza, né? A liberdade. Liberdade eu gozei em minha mocidade. Tá, ela fala dos bárbaros que sorriam de minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão, meteram-me a mim e mais 300 companheiros em um navio, no porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos, amarrados em pé. Horrível, né, gente? E não é só esse trecho, tem mais. Bom, a gente tá aqui para fazer uma prova, né? Infelizmente. É assim que a gente também tem que estudar, tá? Mas acaba sendo divertido fazer questões, tá? Confia em mim. Tentem fazer o máximo de questões que vocês conseguirem até o final do ano, tá? Porque é uma ferramenta muito boa de estudos. Porque as questões se repetem, vocês vão ver que até uma frase é igual. Muito tosco. Tá, essa aqui é a questão desse ano, tá? Caiu uma questão só sobre Úrsula, nesse ano, de verdadeiro ou falso. Vou ler e vou comentando. O romance é narrado em primeira pessoa. Não, terceira pessoa, narrador onisciente, que sabe tudo, que dá palpite e tudo mais. Por Úrsula. Jovem, negra, escrava. Não, ela era jovem, isso é a única coisa certa dessa parte. Ela era branca e livre, que aprendeu a ler com a patroa, Dona Susana. Não, a mãe Susana era escrava também, e a patroa do lugar lá, da fazenda, desculpa, era a Luísa B, a mãe dela. Tá? Então essa é falsa. A gente já descarta a A e a B. E aí, ó, a gente fica entre duas. Às vezes as de verdadeiro ou falso são boas. Adelaide é a menina pobre que busca a ascensão social através do casamento, como muitas mulheres faziam na época. Sim, tanto que tanto faz se ela ia casar com o filho ou com o pai, né? Enfim, ela casou com o pai. Mas era justamente isso, eu não comentei mais sobre a história dela, mas dava pra fazer a questão sem ter essa afirmativa, tá? Mas também, como tinha a questão, eu deixei pra falar agora. A crítica ao modelo patriarcal está especialmente centrada nas figuras de Tancredo e seu pai. Exatamente, ele pega e casa com a noiva do filho, né? Que é mais patriarcal que isso. Então, aqui é V, V, aí A era F, V, V, a gente já matou a questão. Mas vamos ler a última. Romance caracteriza-se como transgressor à produção romanesca do período, ao apresentar Túlio e Antero como sujeitos constituídos de humanidade. Justamente, né? Ele vai mostrar o escravo como uma humana, como um ser humano que tem sentimentos, que passa por coisas ruins e que mesmo assim pode ser uma pessoa muito boa, né? Não é um ser inferior. Então, verdadeiro. A gente fica com a letra C. Eu boto aqui no cantinho, tá? Para quem quiser ver depois a apresentação. Tá, essa aqui já é do ano passado. São 3 afirmativas. Vou tomar uma água, peraí. Ó. O romance Úrsula foi publicado no Maranhão em 1859 sob o pseudônimo de Uma Maranhense e quase não se tem notícia de sua circulação à época da publicação, verdadeiro. Recuperado na segunda metade do século XX, só então o livro passa a ser reeditado e minimamente debatido no meio literário. Verdadeiro, não cheguei a comentar sobre esses detalhes, mas geralmente quando a primeira parte da afirmativa tá certa, a segunda também, mas quando é grande assim. Nas primeiras páginas do romance, uma voz, que pode ser lida como a da autora, apresenta, a modo de prólogo, seu livro ao leitor, consciente das limitações que seriam impostas a ele por ter sido escrito por uma mulher brasileira de educação acanhada. Sim, minimamente debatido. Por quê? Vocês já tinham ouvido falar em Úrsula antes? Alguém já tinha? Não sendo por causa do vestibular da URCS? Respondam sim ou não, por favor, não me deixem só. Eu não tinha. Quem não tinha? Eu.
Exato, então, tipo, não teve assim, né, tipo, ó, o Machado de Assis, super debatido, tu traiu ou não traiu? Ah, todo mundo sabe que tem esse dilema, entendeu? Mas, assim, debatido, foi minimamente debatido, infelizmente. Então, às vezes eu acho bem legal, assim, que tem o vestibular da URGS pra resgatar algumas coisas, sabe? Eles colocam coisas importantes. Não que tenha que o vestibular seja legal, mas que a URGS às vezes consegue resgatar algumas. Com o vestibular, consegue resgatar algumas coisas interessantes. Tá. A 3, a circulação limitada de Úrsula dá mostras de que, associados ao valor estético, fatores como classe social, gênero e raça do escritor também participam da definição do cânone literário. Exatamente. A Maria Firmina ela não é um cânone literário, né? Ela não é o Machado de Assis, ela não é o Cruz de Souza, ela não é. Ela é bem pequena, assim, né? Considerando os outros autores, que eram. Machado de Assis não, mas que tiveram uma educação. Que eram ricos, eu ia dizer, né? Machado de Assis não era rico, mas. Enfim, ele foi meio que adotado por uma família rica. Mas pensem, né? José de Alencar, toda a fama que ele tem, né? Ela não é considerada uma grande autora. Isso que eu tô tentando falar e não consegui. Então as 3 estão corretas, tá? Vamos pra próxima. Diga. Essa questão é B. É apenas 3? Essa aqui é de 2019. Tu tá vendo o gabarito de 2019? Eita. Vou conferir aqui até. Ah, tudo bem. A gente se confunde, né? Tanto gabarito. Tá. Sobre o romance Úrsula. Verdadeiro ou falso de novo. Olha só que ridículo. O romance é narrado em primeira pessoa por Úrsula, jovem negra escravizada. Olha só, essa questão é do ano passado. A questão desse ano, o romance é narrado em primeira pessoa por Úrsula, jovem negra escrava. Tá? Eles até aproveitaram a primeira frase. Primeira parte da frase. E depois eu fui errada por Tancredo, o senhor com quem a protagonista se casa. Fixado demais, né, viu? O John tava certíssimo. Não, né? Já falei, ela não era. Ela só era jovem de tudo isso. Ela não foi alforreada porque ela não era escrava. Quem foi alforreado foi o Túlio, pelo Tancredo. E ela se casa com o Tancredo. A linguagem apresenta variedade de registro. Personagens negros comunicam-se de forma coloquial, personagens brancos adotam a forma culta da língua. Não. Se tivesse essa diferença, eu teria comentado lá na parte da estrutura, mas não tem. O enredo está centrado no amor fracassado entre Úrsula e Tancredo, embora personagens como Túlio e Mãe Susana sejam cruciais para o romance, especialmente na definição de seu caráter anti-escravista. Sim, são cruciais mesmo. Esqueci de ver aqui, ó. A primeira é falsa, né? Então a gente já fica entre duas de novo. Vejam, gente, a prova não é um bicho de 7 cabeças. Talvez física seja, história também. Mas a prova de literatura é uma prova para vocês irem mais ou menos tranquilos, tá? Claro. Não tô menosprezando a minha matéria aqui, mas é uma prova para vocês irem acertar bastante. E esse aqui tá certo, então a gente já mata a questão, é C.
Mas vamos ler a última. O escravocrata comendador Fernando P., antagonista de Tancredo na disputa por Úrsula. Sim, tudo certo. Arrepende-se de seus crimes no final da vida e, recolhido em um convento, transforma-se no Frei Luís de Santa Úrsula. Sim, ele se arrepende e vira frei lá no convento. Essa questãozinha aqui, ó, ela tá... Alguém tá escrevendo. Qual é a resposta mesmo? É C, eu acho. É, FFVV. Essa aqui, ela tem um trecho dos dois livros, tá? Então tem que marcar 1 se o trecho for de Úrsula e 2 de quarto despejo. Não tivemos aula de quarto despejo, como é que eu vou fazer essa questão? Calma. Tem como. Vamos ler. Deixa a gente tentar. Tentem. Vou deixar aqui 2 minutos, será? Tá bom? Daí vocês fazem. Eu tomo uma água. Ah, não peçam a cabeça, por favor. Sejam queridos. Façam assim, ó. Vocês têm mais 2 minutos, tá? Anotem e me mandem a foto do que vocês anotarem. Brincadeira. Ou façam assim, ó. Coloca enquete. Ah, eu vi que dá pra fazer isso, achei legal, verdade. Boa ideia. Iniciar enquete. Tá aparecendo pra vocês? Ah, agora eu não enxergo o bate-papo. Ai, meu Deus. Não coloca ainda. Se eu colocar, desaparece a apresentação, é isso? Senão fica na frente. Ah, tá. Me falem quando der pra colocar, então. Só pra atrapalhar vocês, tipo os fiscais que ficam passando e atrapalhando. Eu odiava quando eles passavam, porque eu me distraí. E eu gostava de olhar pro teto, então também eles estavam sempre olhando pra mim, porque achavam que eu tava colando, mas eu só tava pensando. O que eu ia dizer? Esqueci. Comecei a falar dos fiscais, fiquei com raiva. Eu fiz. Eu fiz 5 questõezinhas, tá? Tá lá no Drive também, com gabarito. Aí quem quiser fazer e me perguntar, vou ficar feliz. Porque eu tô em quarentena em casa, então conversem comigo. Pior é que eu fico comendo. É, eles também não gostam. Na URGS não dá pra comer dentro da sala, né? É estranho. Não gostava daí de ter que sair pra comer. Posso colocar a enquete? Respondam sim ou não, por favor. Coloca. O resto do pessoal dormiu? Me abandonou? São tímidos. Ah, tá. Mas é só escrever, sim ou não. A enquete na verdade. Se não, eu botei porque eu tô esperando. Mas eu vou botar então. Respondam, pessoal, não vale nota.
Ninguém mais. Vou publicar então os resultados, ninguém mais. Vou expor. Só a título de informação, a gente nunca vê os resultados ligados aos nomes, só você ver. Eu não entendi, desculpa. A gente não vê quem que marcou qual, só você vê. Sim, é que dá pra publicar. Aí eu tô brincando que se as pessoas não responderem, eu vou publicar. Mesmo publicando, a gente não vê o nome, só vê a porcentagem. Ah, tá. Então eu não posso nem intimidar as pessoas falando isso. Metade respondeu. Vou esperar mais 30 segundos. Vamos lá, pessoal. Fé. Bom, vou começar a ler a primeira, então, tá? Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. O guarda civil é branco. E há certos brancos que transforma preto em bode expiatório. Quem sabe se guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Então, essa é a dica. Já foi extinta a escravidão, tá? Não é Úrsula, porque ainda tem escravos em Úrsula. Tá, com isso a gente sabe que a 2 é do quarto de despejo. Então a gente fica em dúvida entre duas, só com essa informaçãozinha básica. Bom, né? 2 homens apareceram, amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi em balde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriam das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Essa é a própria Mãe de Suzana, é o trechinho que eu tinha separado até. Pior é que eu não tinha visto essa questão antes de. Se eu fiz ano passado, né? Antes de colocar o trecho. Porque é um trecho bem forte, assim mesmo. Tá? Davam-nos. Tá, então essa aqui é Úrsula 1. Tá? Com isso, a gente não tem nenhum avanço. A gente fica entre B e C ainda. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem os seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. De novo, é a mãe Susana falando sobre o navio negreiro. Tá, então é um da Úrsula aqui. A gente mata a questão. Letra B. Tá, então quem marcou a letra B, fique feliz. Quem não marcou, fique feliz também, porque agora está entendendo por que não marcou. Ontem eu comprei açúcar e bananas. Os meus filhos comeram banana com açúcar, porque não tinha gordura para fazer comida. Pensei no Sr. Tomás que suicidou-se. Mas se os pobres do Brasil resolver suicidar-se porque estão passando fome, não ficaria nenhum vivo. Não tem nenhum Tomás, né, na história, na Úrsula. Então a gente também pode achar, com razão, que é do quarto despejo. É isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Ah, bate-papo. Eu esqueci de olhar porque eu tava vendo a enquete. Centímetros. Hip Possível não olhar o canto do slide. Exato. Até por isso eu pensei nisso, mas não falei. Vai que, né? Professora, desculpa usar o áudio, mas eu tenho uma dúvida. Você acha que Mas não existe precisa pedir alguma... desculpa de usar o áudio. Pode falar. Tá. Você acha que existe alguma possibilidade da autora colocar Deus como uma forma meio ironizando a figura divina, mas ainda tinha que colocar no livro? Ironizando a figura. Não. Ela era religiosa mesmo, assim, sabe? Ela acreditava. Porque ela era maranhense, né? Ela não.
Na verdade, eu não tenho conhecimento sobre ela como pessoa, assim, mas parecia que ela era católica mesmo. Mas posso dar uma pesquisada nisso, sobre a religião dela. Não parecia em nenhum momento que fosse ironizando a figura divina, não. Ela não fala das figuras das religiões de matriz africana, em nenhum momento também, isso não aparece. Mais alguma dúvida? Eu fiquei dando possibilidade disso porque a maneira como Suzana fala é, tipo, bem real, assim, né? E daí, eu sei lá se eu acreditaria em alguma divindade, se algo assim, na minha vida não acredito, né? Mas quando tá um Entendi. extremo acontecendo, entendeu? Sobre a própria vida, como você acreditaria em algo superior, se isso acontece com pessoas? Uhum, entendi. Não parece, tá? Pode ser uma leitura diferente, assim, mas não me pareceu. Quem é Tomás do Quarto Despejo? Uma figura conhecida na época? Não, não era conhecido, tá? É um personagem. Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, André. Zero dúvidas? Então, já que sobrou. Não sobrou um tempinho, foram 40 minutos. Mas vocês vão estudar fazendo as questões, tá? Depois, né? Não agora na aula, na hora de outra aula. E se tiverem alguma dúvida, fazendo as questões que eu mandei, ou refazendo essas do vestibular da URGS, só me chamar. Tô lá no WhatsApp. Tô lá no grupo do Face também. Belezinha. De nada, gente. Obrigada pela companhia. Beijos. Boa noite. Obrigada. Fiquei feliz.